Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, como identificar uma pessoa abusiva? Para a gente começar esse assunto, a gente precisa entender que isso não é uma tarefa muito fácil. Identificar uma pessoa abusiva não é fácil. Portanto, eu vou falar uma série de características aqui, mas não é para você levar em consideração apenas uma, tá bom? Muitos de nós têm algumas dessas características aqui, ou quando estão em um momento de estresse, em alguma situação específica, podem agir dessa maneira, né? Então, em alguns momentos, qualquer pessoa pode ter essas atitudes, né? Mas é a somatória dessas atitudes, ou seja, é olhando um conjunto de situações, um conjunto de características, né? Então, assim, é importante que a gente diga aqui que pessoas abusivas conseguem separar muito bem o público do privado, né? Ou seja, elas não são na rua, no trabalho, muitas vezes em ambientes sociais, o que elas são entre quatro paredes. Portanto, você só realmente tem certeza absoluta de quem é essa pessoa quando você passa a ter um pouco mais de intimidade com ela. Mas existem alguns sinais que você pode observar, algumas características que podem te ajudar a identificar uma pessoa abusiva, né? Então vamos a algumas características para que você fique atento, fique atenta. E caso você identifique esse tipo de situação aí na sua vida, busque ajuda imediatamente para que você possa se recuperar, para que você possa se fortalecer. Saiba que é possível sair de qualquer situação que você esteja, tá? Nós somos pessoas que podemos sempre desenvolver a nossa resiliência. O ser humano tem a resiliência como uma capacidade elástica. A gente pode aprender sim a desenvolver, a gente pode ficar inteiro, voltar com toda a nossa capacidade, tá? Então vamos lá. Bom, eles têm grande necessidade de aceitação. Então, são pessoas muito inseguras, né? E vão fazer de tudo para se encaixar. Então, é aquele tipo de pessoa que não faz o que quer, mas faz o que pega bem, o que vai ser melhor, o que é melhor aceito pelos outros, pela sociedade. Lembro aqui que não basta apenas essa característica para você identificar uma pessoa abusiva. É o conjunto das características que eu vou dizer aqui, ok? Bom, por essa insegurança, elas precisam também, mais uma característica, reforçar o tempo todo o quanto são ótimas. Então você vai perceber isso no discurso delas. Então é como eu sempre digo para vocês aqui no Migalhas de Amor. Observem, mas observem com atenção o que as pessoas fazem e não o que elas dizem. O discurso da pessoa abusiva é sempre tudo certinho, tudo maravilhoso, até porque pessoas abusivas também podem ser muito inteligentes. E a manipulação emocional exige uma certa capacidade, né? De que o outro fique atento a como ele vai lidar com você. Então, eles vão sempre precisar reforçar isso o tempo todo, o quanto eles são ótimos, o quanto eles são maravilhosos, e vão colocar isso no discurso, né? Isso não é tão óbvio assim. Tem pessoas que vão ser mais exageradas nesse aspecto, outras menos. Então, observe, não absorva, perceba mais como elas agem, né? Do que o que elas dizem, ok? Outra característica que eu considero muito importante a gente falar aqui é o tal do love bombing, né? Que é aquele momento que no fundo, todos os codependentes ou todas as pessoas que têm traço de codependência,
todas as pessoas que em algum momento já passaram pelo que a gente chama de carência, né, emocional, esperam, né? O que a gente mais espera quando a gente está carente? Receber muito amor, muito carinho, muita atenção. E essa é uma característica das pessoas abusivas. Elas vêm com tudo, com esse love bombing pra cima de você, passando a ser até um certo descontrole emocional, uma veneração excessiva por você, passando a te colocar num lugar incrível, assim, como se você fosse quase um ídolo, né, para eles. E essa veneração, obviamente, não é saudável, é um esforço grande que eles fazem para isso, né, para que eles pareçam ser as melhores pessoas que você já conheceu na vida, que pareça que você está na melhor relação que já aconteceu na sua vida. Isso vai parecer um acontecimento na sua vida. Parece que assim você encontrou o homem, a mulher da tua vida, né? E tudo em você é maravilhoso, e mesmo as coisas que você faz errado, eles não acham que tá errado. Enfim, é um exagero. Só que é um exagero que a pessoa que tá carente emocionalmente, ou que, né, tem traços de codependência, como a gente sempre fala aqui. Se você percebe traços de codependência em você, busque ajuda. É o que eu sempre reforço aqui, tá? A gente pode tratar a codependência. As relações saudáveis, gente, elas são imperfeitas, né? Nós somos imperfeitos, né? Nós temos que aceitar que, ok, um dia é ótimo, outro mais ou menos, né? A gente tá sempre superando desafios, a vida é uma superação de desafios. Life is solving problems, né? Então, assim, vida é resolução de problemas, né? É você estar sempre resolvendo problemas, é você estar sempre se colocando à disposição. E de alguma maneira, durante o love bombing, parece que tá tudo perfeito, né? E nesse momento do love bombing é muito perigoso porque eles começam a abrir mão de tudo por você, de estar com as pessoas importantes para eles, de fazer coisas importantes para eles. Então, vai deixar de lado, sei lá, a faculdade, o trabalho, uma série de coisas para estar somente com você. E isso pode custar muito caro, porque tudo que eles fizerem por você nesse início de relação, eles ficarão com raiva depois. Eles considerarão que gastaram tempo demais com você, que fizeram muitos esforços por você e provavelmente vão considerar você uma pessoa ingrata por todo esse amor que eles te deram, porque tudo que você der, eles considerarão pouco. Mas uma característica que vem junto com esse love bombing, né? Com esse excesso de amor, com esse bombardeio de amor, é o espelhamento. Eles vão se espelhar em você. Eles vão estudar você, perceber as coisas que você gosta, a maneira como você age, para saber realmente agradar, né? Então, nesse momento, que ainda é um momento de conquista, eles vão estar te espelhando, vão estar mimetizando você, imitando você, fazendo tudo meio parecido, meio igual. Isso corrobora com essa visão de, nossa, eu encontrei minha alma gêmea, eu encontrei a pessoa da minha vida, né? Isso vai passando uma imagem de um indivíduo perfeito, de uma relação perfeita, e onde pessoas que sonham com ideais, pessoas românticas, né, costumam cair nessa situação, assim como pessoas muito perfeccionistas também tendem a cair nesse tipo de relacionamento. E todos os codependentes, todas as pessoas com traço de codependência, por esperarem muito do outro, por serem também inseguras e precisarem desse de fora, do que vem de fora para se sentirem mais aceitas, né? Elas também vão cair nesse jogo. Outra característica agora da relação, né? Nem tanto da pessoa em si, mas na verdade a pessoa abusiva ela colabora para que isso ocorra, ela vai se esforçar para que isso ocorra. Esse tipo de relação costuma ocorrer muito rápido, sabe?
É importante destacar aqui que nem sempre, porque uma pessoa, sei lá, casa rápido, conhece alguém, casa em 2 meses, casa em 3 meses, necessariamente isso corresponda a uma relação abusiva. Não, nem sempre, tá? Porém, relacionamentos abusivos sempre tenderão a correr muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Rapidamente, as pessoas mudam a situação, né? E o abusador ele vai tentar ao máximo ganhar espaço, como eu falei para vocês em outro episódio. Se você não ouviu, volta lá, procura esse episódio, onde eu falo justamente de abusadores e limites. Como eles não lidam bem com limites, eles vão buscar ao máximo ganhar o espaço mais rápido possível na sua vida. Eles vão se fazer presentes na sua vida o tempo todo, de alguma maneira, mesmo que eles não estejam fisicamente presentes, mesmo que eles não possam estar com você o dia inteiro, de alguma maneira eles se farão muito presentes. E você vai perceber isso, você vai sentir que tem uma densidade muito grande. Lembrando que nós não podemos olhar apenas esse aspecto. Existem pessoas que são muito profundas, né? E que por vezes estão passando por situações de insegurança, então elas podem dar a entender que elas têm essa característica, então elas se enquadrariam no padrão abusivo. Porém, lembre-se, você não julga uma pessoa nunca por apenas uma característica. É sempre uma somatória de características, né? E o meu objetivo aqui é auxiliar você a perceber como está a sua relação hoje, ou se você está conhecendo uma nova pessoa, para que isso possa, de repente, te ajudar, te proteger, você começar a perceber o que exatamente você está buscando, onde você está se metendo, né? Porque quando nós falamos de pessoas abusivas, nós falamos de pessoas que basicamente não amadureceram emocionalmente, né? E isso é uma característica até comum de algumas sociedades, né? Porém, podem também algumas dessas pessoas, além de serem abusivas, também terem um transtorno de personalidade, o que torna as coisas um pouco mais complicadas, tá? De uma maneira ou de outra, é importante que você tenha em mente que todo esse ser que essas pessoas são hoje, tudo isso que se formou, não veio do nada. Tudo tem um passado, tudo tem um motivo, tá bom? O que nós precisamos lembrar é que nenhum motivo justifica que você se torne uma pessoa infeliz ou faça outras pessoas infelizes. Por isso é tão importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Outra característica vai ser a presença dessa obsessão, né? Que eu acabei de dizer aqui. Se eu quero estar o tempo todo com você, se eu busco de tudo para ficar exaltando você o tempo todo, se eu penso muito em você o tempo todo, meus pensamentos passam a ser obsessivos, eu passo a ficar uma pessoa obcecada. Então, muitas pessoas gostam desse tipo de relação, né? Sentem essa excitação, né? Gostam disso. Porém, se isso vier somado com outras coisas, né? Essa coisa obsessiva é muito complicada, tá, gente? Então, perceba a obsessão, tanto nos outros quanto em você, né? Quanto ao passado, essas pessoas sempre terão um passado, a princípio, que você vai achar muito confuso, estranho, com histórias sem pé nem cabeça, e fica difícil de você entender, né? Muitas histórias sem sentido, e isso tudo é porque elas têm algumas questões muito mal resolvidas. Elas não assumem responsabilidade sobre o que elas fazem. E elas sempre vão, de alguma maneira, roubar, mentir ou trair. E, portanto, a princípio você não saberá esse tipo de coisa, pelo menos da própria boca delas. Dificilmente você saberá isso. Você pode saber, de repente, por outras pessoas, né? Mas elas não vão falar isso nunca para você e vão contar histórias meio sem pé nem cabeça que você vai ficar sem entender nada. Então você saberá muito pouco. Não somente no passado, mas na vida presente dessa pessoa,
ela sempre tem muitos conflitos. Conflitos com os outros, conflitos emocionais, né? Então, ela vai estar sempre em conflito. Pode ser que nesse primeiro momento não tenha conflito nenhum com você, porque ela ainda está nesse jogo de conquista, né? Mas você vai perceber que ela está em conflito com muitas outras pessoas. Isso vai tornando ela muito disfuncional. Isso acontece porque eles são incapazes de gerir as próprias emoções, né? Isso vai fazer com que eles entrem em discussões e brigas homéricas, o que é extremamente desgastante para eles também. Aqui também entra o contexto familiar, né? Que é um contexto disfuncional, né? Ah, Joana, quer dizer então que toda pessoa que tem uma família complicada é abusiva? Lógico que não, volto a repetir. Nesse episódio vocês estão vendo que eu estou repetindo bastante isso, mas é porque é importante frisar. Não é apenas uma característica. Você tem que observar o todo. É o todo que pode te dizer, que pode te auxiliar a perceber se você está entrando num relacionamento abusivo ou se você já está num relacionamento abusivo, tá bom? Porque relacionamentos abusivos, quando eles se estabelecem, eles precisam de serem imediatamente identificados para que você tenha uma chance, né? Para que você tenha uma chance de retomar sua vida e de voltar ao seu estado, de se recuperar, de se reerguer e de voltar para a tua libertação emocional. Bom, essas pessoas sempre vão ter dificuldades emocionais muito grandes, ou seja, uma coisa pequena às vezes pode desestabilizar elas de um jeito que você não vai acreditar, né? Aconteceu um probleminha, sei lá, alguém falou alguma coisa errada ou alguém falou alguma coisa que a ofendeu, ela vai ter uma reação extremamente desproporcional. Isso provavelmente vai te assustar, né? Você não vai entender o que está acontecendo. Isso também ocorre por quê? Porque elas têm uma cisão, né, entre bem e mal. Elas enxergam o mundo o tempo todo entre bem e mal. Então elas não conseguem perceber que não é bem assim, né? Todos nós temos tudo dentro da gente, então a gente tem que estar em equilíbrio, entender isso. E elas não, elas vão o tempo todo buscar uma visão maniqueísta, onde ou é tudo muito bem ou é tudo muito mal. Dessa maneira, elas acham que os outros agem com elas ou muito bem quando elas estão lá no love bombing, achando tudo de maravilhoso em você, ou muito mal quando passa esse momento e elas passam a entrar no período de desvalorização e começam a te destruir, né? Então, essa dualidade faz com que elas fiquem bastante desequilibradas e seja muito difícil lidar com pessoas assim. Por isso mesmo, por essa visão dual das situações, elas sempre vão se ver numa posição ou de vítima ou de herói, né? Então, ou seja, ou eu estou numa posição que as pessoas me deixaram muito mal, ou eu estou numa posição muito boa, né? Que seria a do herói. Eles sentem-se como se eles tivessem salvado alguém, resolvido a vida de alguém. No entanto, como eles não sabem lidar com a culpa, eles não sabem, isso causa um transtorno grande para eles, tá? A gente tem que entender que essas pessoas também sofrem, tá bom, gente? Então, quando a gente fala, eu sou empático, eu sou empática, então seja de verdade empático, né? Perceba o sofrimento do outro. Você não é obrigado a lidar com isso, eu sei, mas perceber que aquela pessoa está em sofrimento, né? Ela pode estar te fazendo sofrer e você não precisa continuar sofrendo, né? Porque a culpa não é sua. Mas perceba que ela não consegue lidar com a culpa por questões que aconteceram na vida dela, no passado, são questões dela, né? Então, elas vão esconder seus erros, até porque elas podem ter traumas onde elas têm vergonha, uma vergonha terrível e tóxica, e medo de que os outros descubram suas fragilidades. Isso pode estar relacionado a muitas questões da infância ou da primeira adolescência dessa pessoa, tá? Então, elas nunca vão admitir o mal que elas causaram. Muitas vezes o pessoal passa comigo em consulta, faz uma mentoria, né, para se libertar emocionalmente e é muito gratificante ver as pessoas se libertando. Mas muitas vezes eu ouço as pessoas me dizerem assim:
Nossa, mas é incrível, a pessoa não assume, Joana, não assume o mal que ela me fez. Ela acha que não me fez mal, ele acha que não me fez mal. Eles não conseguem, tá, gente? É uma questão de não conseguir assumir responsabilidade. Não conseguir de fato. Isso destruiria eles, inclusive o falso self que eles montam, né? Esse falso eu que eles montam, que é um eu perfeito, isso destruiria com eles, tá bom? E eu agradeço muito por você ter escutado esse áudio até aqui. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que isso possa te ajudar, que seja útil na tua vida. E peço que você compartilhe com muitas pessoas esse áudio, esse vídeo, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a se libertar de relacionamentos tóxicos e abusivos, porque esses relacionamentos levam muito tempo da gente, é muito sofrido e ninguém merece ficar passando por isso. Então, se você identificou aqui a sua relação, se você identificou aqui uma relação que você já passou, que você ainda está, procure ajuda imediatamente, tá bom? A gente pode sim reprogramar a sua mente, mudar essa situação e você pode se libertar. E se você se identificou com as coisas que eu falei aqui, se você percebeu que nesse conjunto você pode estar sendo nesse momento uma pessoa abusiva, quem sou eu para dizer que você não pode se tratar, que você não tem recuperação? Se você percebe que você é uma pessoa abusiva e você acredita, você quer do fundo do seu coração se melhorar, você percebe isso, essa dificuldade, busque ajuda também, tá bom? Então, eu digo isso porque pessoas que não têm transtornos severos podem sim, por meio da psicoterapia, por meio de bastante esforço pessoal e vontade realmente de mudar, e por meio da consciência do que fazem, modificar isso, tá? Agora, você codependente, não pense que você tem como mudar a pessoa abusiva, tá? Isso é um processo interior. A pessoa tem que querer mudar. Não é você que pode mudar essa pessoa, tá bom? Então, tenham todos uma excelente semana. Um grande beijo, queridos. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.